A ideia desse último vídeo é tentar fazer um apanhado daquilo que foi visto até agora e buscar objetivamente responder à questão que está pendente desde o primeiro momento. Ou seja, a fotogrametria é uma alternativa aos scanners intraorais ou aos scanners de bancada? No começo dessa nossa discussão, eu trouxe à tona esse artigo, que é um artigo bastante atual de 2022 e que, de uma forma objetiva, traça um paralelo entre o resultado que você tem usando um scanner intraoral, um scanner de bancada e a fotogrametria. E essa técnica e os materiais e métodos empregados nesse artigo, ele se assemelha em grande parte àquilo que eu acabei demonstrando ao longo dos três primeiros vídeos. A exceção talvez seja o fato de que na descrição do materiais e métodos, os autores dão a entender que o acerto no tamanho dos modelos foi feito dentro do 3DF Zephyr. Se existia na época em que foi feita essa pesquisa, se existia essa opção, eu não sei. Mas isso é o que está colocado pelos autores. Então, antes de exportar os ponto-objeto para o Mesh Mixer, foi feito a escala de tamanho usando a régua com escala decimétrica, como uma referência para acertar o tamanho dos modelos. E vocês viram no último vídeo, no terceiro vídeo, que na verdade esse processo ele é um pouquinho mais trabalhoso e ele acaba sendo feito dentro do próprio Mesh Mixer. O que eu sei é que as versões pagas do 3DF Zephyr possibilitam que se faça esse ajuste de tamanho, mas não é o caso do software que nós utilizamos. E também outra diferença é que eu não fiz uma redução na densidade das malhas, mas isso também, de modo algum, contribuiria para a perda da resolução. Mas aqui neste trabalho, os autores fizeram essa redução na malha e um amaciamento, uma suavização na superfície da malha também. Isso foi aplicado dentro do software Mesh Mixer. E voltando àquilo que a gente viu no primeiro vídeo, a conclusão dos autores é de que você tem na fotogrametria uma técnica que replica tamanho, dimensão, formato geral daquilo que é o nosso objeto de trabalho, ou seja, o modelo de gesso. E tem como vantagem a técnica de fotogrametria. Então, teria como grande vantagem a questão de que é uma técnica cujo custo é mínimo, o custo é baixo. E se a gente for comparar com o custo de aquisição de um scanner intraoral, realmente não há como discordar dessa observação. Sim, o custo da fotogrametria ele é inferior àquele que você tem quando a opção é a compra de um scanner intraoral ou de um scanner de bancada. Mas custo é uma coisa relativa. Se não vejamos, na fotogrametria não há uma solução pronta. Na verdade, há a necessidade de que nós tenhamos um relativo domínio de vários softwares. Então, não são os únicos que são usados, há outras alternativas, mas o que eu mostrei para vocês foi o trabalho usando-se no primeiro momento o Photoshop, depois o programa de fotogrametria propriamente dito, o 3DF Zephyr, e por último, o acerto do tamanho e posição desses modelos e a conversão do formato .objeto OBJ em STL
sendo feito no Mesh Mixer. O Photoshop é um software pago, tudo bem, é uma assinatura mensal que é relativamente muito barata, muito em conta. Você tem uma alternativa gratuita, que é o GIMP, que pode ser usado. Mas não vamos nos ater apenas à questão do custo monetário, mas também pensar o quanto que custa o nosso tempo. O nosso tempo dispendido para que nós façamos o domínio, tenhamos o domínio. Outro ponto que é importante nós precisamos ter um conhecimento básico para avançado de fotografia. De novo, estamos tratando aqui de algo que não teria um custo, mas que guarda em si um custo. O custo da dedicação, do tempo que foram despendidos para que se dominasse essa técnica de fotografia. E quando a gente observa essa técnica de fotografia, em especial na fotogrametria, chama a atenção a dificuldade que existe na obtenção dessas imagens. Então vamos lembrar aqui, o ideal é que nós façamos um circuito em volta do objeto, conseguindo pelo menos 20 fotos em diferentes planos, com diferentes indicações do equipamento fotográfico. Isso é fácil de ser obtido? Sempre a gente consegue ter a felicidade de obter essas fotos numa tacada só? Por vezes sim, por vezes não. A fotogrametria, ela não implica na aquisição de um equipamento caro como o scanner, mas ela vai implicar que o processo de escaneamento com o scanner intraoral, em que você tem o paciente abrindo a boca e você termina de fazer os escaneamentos do arco inferior, superior, registro de oclusão. Então, entre o momento inicial e o momento final, algo como 15 minutos. Então, você bem treinado para fazer o escaneamento, 15 minutos. Se for fazer um escaneamento de modelo de gesso, é muito mais rápido ainda. É muito mais rápido. O esquema no scanner de bancada, ele é um pouquinho mais demorado. Mas quando eu comparo esses tempos que o scanner intraoral e o scanner de bancada demandam, são tempos desprezíveis se comparados àquilo que a gente vai precisar despender quando usamos a técnica de fotogrametria. Se não vejamos, numa estimativa otimista, eu consigo fazer as fotografias do modelo superior, do modelo inferior e dos modelos articulados, o tal do registro oclusal, dando tudo certo em 50 minutos. Eu vou gastar mais uns 15 minutos fazendo a edição dessa informação, dessas fotografias, antes de submetê-las ao software de fotogrametria. E no software de fotogrametria, tudo correndo bem, a gente vai tardar algo como 40 minutos em cada um dos modelos. 40 para o superior, 40 para o inferior e depois mais 40 para a fotogrametria dos modelos articulados. E por último, terminada essa etapa da fotogrametria, eu vou pegar o arquivo gerado e eu vou precisar fazer não só o ajuste do tamanho, mas eu vou precisar também fazer o encaixe desses modelos, deixá-los em oclusão. Então, numa estimativa otimista, o processo que em boca tardaria 15 minutos, no gesso demoraria 5 minutos, vai tardar 3 horas, mais de 3 horas e meia, tudo dando certo, quando eu faço a fotogrametria. E eu só vou saber se deu certo ou não ao término do processo de fotogrametria. Então, quando eu me deparo com um escaneamento, ou melhor dizendo, com uma fotogrametria como essa que está representada aí do lado esquerdo, fica evidente que alguma coisa deu errado e eu preciso repetir todo esse processo.
E por vezes, tudo bem, é chato repetir, porque eu vou ter que fotografar novamente, eu vou ter que repetir esse processo de fotogrametria, mas e se eu tenho um paciente esperando pelo resultado dessa fotogrametria, desse escaneamento que eu estou fazendo dos modelos de gesso, né? Desse dito escaneamento, entre aspas, do modelo de gesso? Isso implica num custo. Eu não poder atender o paciente na data em que eu gostaria de atendê-lo, ou eu ter que repetir o processo, deixando de fazer uma outra atividade que eventualmente vai gerar alguma renda para mim no consultório. E outro fator, quando a gente fala que é um custo mínimo, a gente tem que levar em consideração que eu posso fazer uma fotogrametria usando um celular. Posso. Vai ficar bom? Não. Eu posso fazer uma fotogrametria sem ter uma fonte de luz adequada? Posso. Vai ficar bom? Não. Se eu desejo ter uma excelência, se eu desejo obter o melhor resultado dessa técnica, fatalmente eu vou ter que investir num equipamento fotográfico caso eu não o tenha. E tem que ser uma câmera DSLR, se possível, inclusive. Não uma câmera, não um corpo cropado, mas um corpo full frame que tem um valor maior, bem mais caro do que uma câmera cropada com sensor menor. Eu preciso ter uma lente prime. E aí tudo bem, eu posso, ao invés de usar uma macro de 100 mm, seria aquela que nós usamos para fazer as fotos odontológicas, eu posso usar uma lente, uma cinquentinha, uma 50 mm, uma 85 mm. Lembra que a regra é que essa lente tem que ser uma lente do tipo prime, uma lente em que não exista variação no zoom, não exista zoom. E essas lentes normalmente elas têm um custo maior do que as lentes chamadas lentes de kit, né? Então, quando você compra um equipamento fotográfico da Canon, por exemplo, em especial esses modelos de entrada, normalmente o fabricante te manda junto uma lente 2880, uma lente zoom. Essa lente, ela não é a ideal para que nós façamos a fotogrametria. Eu preciso investir num disparador para não chacoalhar a máquina e ter a imagem tremida. A imagem tremida vai implicar em menor resolução da fotogrametria. Eu preciso ter um conjunto de flashes, ou que podem ser tochas, ou podem ser speedlights, como esses que estão aí representados, comandados por um rádio. Então, tudo isso é equipamento, tudo isso é custo que você vai agregar a esse dito custo mínimo. A outra questão que é importante, assim, de uma forma muito realista, é observar qual é o resultado em termos de qualidade do modelo gerado. É algo que é semelhante àquilo que você tem quando você usa um scanner intraoral? E quando a gente fala de qualidade, a gente tem que pensar naquilo que baliza esse fator qualidade. E essa qualificação ela é dada por dois fatores. O primeiro deles, a acurácia. O que é a acurácia? É quão certa é uma medida, aquela medida obtida no modelo digital, quando comparada à medida do objeto real. E o que a gente deseja nessas técnicas de digitalização? A gente deseja uma alta acurácia. Além da acurácia, eu também desejo que essa técnica ela apresente precisão. E precisão no sentido de que eu
hoje faço uma fotogrametria, repito essa fotogrametria amanhã, repito depois de amanhã, repito daqui a uma semana, repito daqui a 15 dias, repito daqui a um ano, e o resultado que eu obtive em termos de acurácia, em termos de repetição dos valores obtidos no primeiro escaneamento, entre aspas, na primeira fotogrametria, se repitam ao longo de todas essas outras ocasiões. Então, isso é precisão. É o quanto uma técnica, né, quanto o uso de uma técnica é capaz de reproduzir o mesmo resultado em diferentes momentos. E a gente quer também, na técnica de fotogrametria, uma alta precisão. Eu achar que é preciso ou não, eu achar que há acurácia ou não, é complicado, porque a minha experiência, ela frente ao universo de possibilidades, ela é muito limitada. Então, o que a gente faz? A gente pergunta para quem já pesquisou isso. Vai até o PubMed e podemos, no PubMed, buscar os artigos que relacionam a fotogrametria de modelos odontológicos e, de alguma forma, ou comparando com o modelo de gesso ou comparando com outras técnicas, artigos que buscam definir se há ou não a possibilidade de um uso indiscriminado da fotogrametria nos vários processos da odontologia nos quais a fotogrametria seria útil. Fazendo essa pesquisa dos últimos 7 anos, o que apareceu para mim hoje foram 30 artigos. Desses 30 artigos, a gente vai conseguir selecionar 3 que são mais específicos a isso que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, eu, com a fotogrametria aplicada sobre um modelo de gesso, eu consigo criar um modelo digital de qualidade? E o curioso é que dentre esses 3 artigos que são específicos para o tema que a gente está tratando, 2 deles apresentam uma metodologia semelhante àquela que nós vimos nos outros vídeos. O primeiro é o de Zotti, o artigo italiano, da pesquisadora italiana, de 2022, e um outro de Stuani, de 2019, que é o pessoal da USP que também estuda essas técnicas digitais. Então, tanto Zotti quanto Stuani usam uma metodologia de pesquisa que coincide em parte com aquilo que nós fizemos nos vídeos. E a conclusão desses artigos, desses diferentes artigos, ela acaba sendo bastante semelhante, bastante coincidente, no sentido de que, por exemplo, Zotti conclui que, apesar da capacidade da fotogrametria recriar um modelo digital com excelente forma e tamanho, esse trabalho de fotogrametria ele não é capaz de revelar os detalhes mais finos presentes no modelo de gesso. Em especial, ela se refere à topografia e aos detalhes anatômicos, por exemplo, na face oclusal de dentes posteriores. Então, o tamanho do dente está correto, a medida vestibulolingual, mesiodistal, está tudo correto. O grande problema qual é? Não há uma reprodução de detalhes finos. Silvestri, em 2020, também estabelece na conclusão do trabalho que a fotogrametria cria modelos digitais em que se observam adequadas forma e volume. No entanto, os detalhes de superfície de escala mais fina não são reproduzidos com precisão.
E por último, Stuane, que é um trabalho interessante, por quê? Porque ele está colocando uma prova de conceito. O que, que é isso? Ele tenta verificar se a técnica de fotogrametria é algo que possa ser aplicado em outros estudos para chegar a conclusões. Por exemplo, posso usar a fotogrametria para fazer uma avaliação de qual foi o curso de um processo erosivo nos dentes de um paciente ao longo de anos? Isso é uma coisa que pode ser feita com um scanner intraoral, ou pode ser controlada com modelos de gesso. É óbvio que no ambiente digital a gente tem a possibilidade não só de aferir esses desgastes de uma forma mais fácil, mas também isso te permite que você chegue a valores quantitativos, ou seja, você consegue determinar pela diferença de área entre uma situação entre um ano e outro, entre 5 anos e 10 anos do acompanhamento de um paciente, qual foi a área perdida do dente em função de processos erosivos. Isso é possível ser feito com a fotogrametria? Não. E a conclusão de Stuane é muito interessante no sentido de que, apesar de ser uma técnica bacana para que nós façamos diagnóstico, para que nós façamos planejamento, para que nós possamos até fazer um enceramento, aquele dito enceramento motivacional, que não exige tanta precisão, e também a gente pode se livrar dos modelos de gesso que, eventualmente, por lei, a gente precisa guardar no consultório. Você, então, faz a fotogrametria e transforma esse objeto físico num objeto digital que fica guardado dentro do computador, sem ocupar espaço. Então, apesar dessas vantagens, não há nada que indique que a fotogrametria substitua, por exemplo, uma moldagem bem feita. Substitua, por exemplo, aquilo que você consegue usando o scanner intraoral. Substitua aquilo que você consegue usando um scanner de bancada. E vocês vejam que todas essas técnicas, seja o scanner intraoral, seja o scanner de bancada, seja a técnica de moldagem em boca, todas essas técnicas elas estão sujeitas a variações. Nenhuma delas é 100% precisa. Então, quais são as indicações seguras que a gente pode fazer para a fotogrametria? São várias. A primeira delas, que eu acho interessante, em especial para quem é ortodontista, é que você pode se valer dessa técnica para tirar do armário aquela pilha de modelos de gesso que ficam ocupando espaço durante muitos anos, ou seja, você transforma esse volume de material, esse volume de gesso, de caixas, em algo digital que vai ficar guardado dentro do computador, num pendrive, num backup na nuvem, o que for. Outra coisa que é interessante é que, com muita segurança, você consegue utilizar essa informação digital para elaborar um diagnóstico, para elaborar um planejamento e, eventualmente, até, como está sendo mostrado aí nessas imagens, em cima desses modelos que foram obtidos por fotogrametria, foi feito um enceramento, não um enceramento de precisão, não um enceramento que vai implicar na reprodução de contatos oclusais precisos, mas um enceramento dito motivacional. Ou seja, consegue-se fazer uma ferramenta de comunicação em que o paciente é capaz de ver na própria boca aquilo que você deseja como resultado final do tratamento. Isso facilita muito a concordância ou não do paciente com relação ao teu planejamento. Esses são os modelos impressos do enceramento do slide anterior. Foram impressos numa impressora 3D e a gente consegue, com essa informação, criar este esquema de mockup motivacional. Então, com um silicone pesado, a gente molda o modelo encerado,
recorta a cervical desse silicone, de modo a permitir que o excesso de resina bisacrílica extravase, preenche esse guia de silicone com resina bisacrílica, leva à boca do paciente, aguarda a polimerização e você tem essa possibilidade, essa ferramenta de comunicação que é muito interessante, seja com o paciente, seja depois com o protético, na perspectiva daquilo que você deseja como resultado final do tratamento. Então vamos finalmente responder a pergunta. Fotogrametria é uma alternativa aos scanners intraorais? E a resposta na minha perspectiva, mas mais importante do que a minha perspectiva, naquilo que está apurado na literatura até o momento, é que não. É que você tem algumas indicações limitadas, mas não seria conveniente extrapolar o uso da fotogrametria para todas as especialidades que a gente tem na odontologia, todas as especialidades que poderiam se valer dessa informação digital. E eu acho que o grande mérito que você tem nessa técnica de fotogrametria, em todos esses passos, sim, é no sentido de você aprender algo diferente e algo útil na perspectiva atual da odontologia, que mais e mais está se pautando, está apoiada nestas ferramentas chamadas digitais. Então, a fotogrametria te permite esse treino, permite a você se familiarizar com esse mundo virtual de uma forma bastante interessante. Mas infelizmente, né, e torço para que isso mude, mas infelizmente ainda é uma técnica que demanda muito tempo e que traz como resultado algo que fica um pouco aquém daquilo que seria o desejável para que se pudesse fazer um uso mais universal. Este é o próximo passo, né? Então, eu despendi bastante tempo trabalhando em cima de fotogrametria e, nesse meio tempo, adquiri um scanner. E a minha ilusão, quando adquiri esse scanner, era de que eu estaria comprando algo mais simples do que a própria fotogrametria. E, na verdade, não é isso que eu estou vendo. Mas esse é um assunto para uma outra ocasião. Para terminar, eu queria deixar um aviso de que esse espaço aí de comentários pode ser uma ferramenta interessante para a gente ter uma forma de comunicação. E eu estou sempre à disposição para aprender e sempre à disposição para conversar e sempre à disposição para ajudar a tentar esclarecer aquilo que para mim ainda também é bastante incerto.